Olá, que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. Algumas pessoas têm tido dificuldade nesses tempos de pandemia, nos tempos difíceis que nós vivemos, de organizar a sua devocional e tem muitas dificuldades que apresentam. O culto individual, a devocional, o culto doméstico, tem sido a dificuldade de muitos cristãos na sua prática do dia a dia, a sua prática sistemática. Talvez alguns porque não veem importância da comunhão com Deus na sua vida. Entretanto, os efeitos da falta de ter um culto individual, de ter uma comunhão com Deus, uma relação vertical com o Senhor, através da sua palavra, através da oração, são sentidos como um vazio profundo do coração, a perda do sentido da vida. Eu não sei por que eu estou vivendo mais nesse mundo, alguns podem dizer, outros, uma ansiedade invade a sua vida, uma ansiedade sem uma razão específica. Outras pessoas dizem que tem uma falta de alegria muito grande e outras, por fim, estão muito irritadas, sem ter uma dor ou uma razão específica. O que te impede de fazer a devocional? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo de hoje. A primeira dificuldade que alguns têm é a questão do tempo. Muitos têm dificuldade não em relação ao próprio tempo, mas de organizar o tempo. Então veja que administrar o tempo é a solução. O autor aos Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, ele diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, na verdade, a solução é estabelecer prioridades. Deus é prioridade. Jesus diz em Mateus 6,33 que deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, isso significa que a devocional, buscar a Deus, buscar o reino, é algo importante. Então, primeira questão a ser vencida é o tempo. Então, eu preciso priorizar as coisas espirituais e organizar o meu tempo. Segunda coisa é o cansaço. Muitas pessoas atribuem ao cansaço a dificuldade de buscarem a Deus. Ora, Deus é a nossa vida, é o alimento da nossa alma, irmãos. Então, será que é justo eu dizer eu estou cansado? A solução seria você fazer um planejamento para o dia seguinte. O que é que eu vou ler para o dia seguinte? Você pode, por exemplo, usar o devocionário cada dia, ou então o devocionário cenáculo, né? E outros que tais. Existem devocionais para casais com 365 dias com versículos, com meditações. Então você tem como fazer isso, mas basta você vencer o seu próprio eu, o seu próprio cansaço. Em terceiro lugar, a questão do pecado. Todos somos pecadores e alguns atribuem o fato de serem pecadores para não fazer o culto doméstico. Veja que todos somos pecadores. Então nós temos que buscar a Jesus como sendo suficiente para então perdoar os nossos pecados. João, na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, o nosso advogado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não basta confessar, mas tem que abandonar os pecados. Aqui em Provérbios, no capítulo 28, no verso de número 13, olha o que diz aqui o sábio de Provérbios: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então significa que se eu sou pecador, a maneira é ir a Jesus, abandonar o pecado, seja ele qual for, e nós então
estarmos diariamente buscando a Deus. Em quarto lugar, a quarta dificuldade que as pessoas têm de fazer uma devocional é a preguiça. Então as pessoas vão usando aquilo que se chama de procrastinação. Vão deixando para depois. Depois eu lavo a louça, depois eu vou comprar pão, depois eu falo com o pastor, depois eu dou o dízimo, depois eu faço isso, e as pessoas vão usando depois e vão procrastinando e não realizam. O ano passou e não fizeram sequer um culto individual ou doméstico por causa da sua preguiça, né? Então veja que aqui em Provérbios 19, no verso 15, a palavra de Deus diz: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer de fome. Então veja que a preguiça faz as pessoas padecerem. Em Provérbios nós temos também um texto que fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Em Lucas 16:41, há um texto onde fala que Jesus estava numa casa onde estava ali Maria e a sua irmã Marta, lá na aldeia de Betânia. No entanto, Marta estava toda alvoroçada por causa da presença de Jesus, e Jesus estava ensinando naquela oportunidade. Marta estava perdendo oportunidade de fazer uma boa devocional. Já pensou, com o próprio Jesus ali? E Maria escolheu a boa parte. Jesus diz: essa não lhe será tirada. Então vença a preguiça também, e vença buscando a Deus, né? Nós temos que vencer isso. A quinta dificuldade que muitos têm é a concentração, né? Daqui a pouco vem uma mensagem, um barulho de uma mensagem celular, daqui a pouco o telefone toca, aparece alguém. Então geralmente a devocional, para nós termos uma boa concentração, nós podemos estudar ou bem cedinho ou bem de noite, né? Depois que está tudo mais ou menos assentado, ou no momento em que a casa, por exemplo, está mais tranquila, ou o local onde você está mais tranquilo. Então veja, tem pessoas também, mesmo que escolham um momento tranquilo, se elas estiverem, por exemplo, na natureza, elas vão ver uma abelhinha voando, a folha se mexendo. Então eu acho que a pessoa precisa treinar a sua concentração, não é? A concentração se treina, não é? Lendo pequenos textos, depois textos um pouquinho maiores, depois você vai ler capítulos, depois você lê livros, e você vai ler vários livros assim, não é? Então veja que muita coisa impede as pessoas de buscarem a Deus. A própria televisão, o som das coisas, pessoas movimentando, pessoas que tiram a concentração. Mas lembre-se que nós já falamos que nós temos que priorizar o reino, priorizar a devocional. Então a palavra a você, eu diria: concentre-se, né? Concentre-se, irmão, concentre-se, irmã. Então procure se concentrar na sua busca de Deus. Em sexto lugar, a questão do roteiro, né? O roteiro é muito importante para se fazer um momento devocional ou um culto em família, por exemplo, né? Então, por exemplo, nós podemos apresentar um pequeno roteiro. Podemos ter uma oração inicial, um cântico pequeno, talvez, ou um hino, uma estrofe de um hino, depende do tempo que as pessoas têm na casa, meia hora, 20 minutos, 1 hora, 15 minutos, né? Muitos fazem em 15 minutos, né? Então, oração inicial, cântico, uma leitura atenta da palavra de Deus, terceiro lugar, e um cântico para você aplicar que se refere àquele texto da palavra, e uma oração final. Você também pode eliminar alguns desses cânticos, uma vez que
estamos aí vivendo dias difíceis, de muita enfermidade, dias de pandemia, né? E nós podemos então ter intercessão por aqueles que estão doentes, né? Por aqueles que estão já liberados. Em último lugar, nós podemos dizer que o que pode impedir também seria a nossa própria vontade, nosso próprio coração, nosso próprio eu, né? Muitos estão fracos espiritualmente e sem vontade. E esse é um grande problema que muitos alegam, né? Por que você não vem à igreja? Por que você não ora? Por que você não lê a Bíblia? Falta de vontade, né? Falta de fome de Deus, irmão, falta de fome. O que fazer para ter vontade? Jeremias já nos deu a dica: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, né? Então, essa é a ideia da palavra de Deus. Eu espero ter ajudado a você. Se você precisar de indicação de algum livro, de algum devocionário, eu estou à disposição para fazer isso. Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu lar, e Deus cubra a sua vida de bênçãos. Amém.